Agora a gente vai partir aqui para a resolução desses exercícios, só para você ver como aplicar e para você já tenha feito. Já vamos ver aqui. Primeiro tema, a importância do letramento digital na terceira idade. Expressão-chave, só para não perder o costume, letramento digital. Aqui, vou colocar aqui só para expressão-chave. E qual o problema desse tema? Gente, o letramento digital não é o problema do tema. O letramento digital não é o problema do tema. A gente pode colocar que o problema do tema é a ausência de importância, né? A gente vai falar aqui o letramento digital. O letramento. Vou até te ensinar uma técnica depois na aula de tese, mas eu vou colocar aqui já para você. O letramento digital é tratado com negligência. Você vai aprender essa técnica, mas se você colocou que o letramento digital na terceira idade não é tratado com a devida importância, está tudo certo, perfeito. Direito negado. Gente, aqui eu estou falando sobre letramento digital. Se você não sabe o que é letramento digital, tá tudo certo porque eu não te dei o texto motivador. Então você pode me criticar por isso e tá certo. O letramento digital é simplesmente o vovô e a vovó aprender a mexer no celular, tá? Hoje em dia, se você não tem acesso à tecnologia, você está excluído do mundo, tá? O mundo hoje ele passa pela questão digital e quando eu não tenho esse acesso à tecnologia, está sendo me negado o direito à tecnologia, o direito à tecnologia. esse, esse ser humano, esse cidadão, ele não tem acesso à comunicação, por exemplo, de maneira eficaz. Ele não tem acesso a serviços essenciais, ele não tem acesso, sei lá, a um curso. Pode ser que a vovó queira aprender alguma coisa, ou o vovô queira aprender alguma coisa na terceira idade, e ele tem mais dificuldade. Tá? Então ele está sendo excluído, de certo modo. Agora, em relação aos argumentos, ó, como que você seleciona um argumento caldice? Você vai selecionar dois. Eu vou e eu sempre faço assim, ó. Eu pego e coloco assim. Você não vai ter muito espaço, ó, igual eu não tenho aqui, ó. É de propósito. Aí tu coloca assim, ó, caldice, e vai pensar um por um. Um por um. Vamos ver aqui. Crueldade humana. Será que a crueldade humana ela permite a ausência de letramento digital na terceira idade? Será que eu tenho isso? Sim ou não? Né? Imagina, você poderia ajudar o seu avô e a sua avó a mexer no celular? Se você não ajuda, será que tem ali um pouco de crueldade humana ou egoísmo? Sim ou não? Eu colocaria mais para egoísmo, tá? Eu vou até deixar aqui, ó, egoísmo ok. Dá para encaixar crueldade humana? Dá. Então, se você colocou crueldade humana, eu consegui encaixar, né? Qual é a grande dica aqui, o grande pulo do gato? É você escolher o argumento que você melhor consegue trabalhar, tá? É até como eu vou falar com você na argumentação, porque o método Caldice, ele facilita a tua vida, mas você vai escolher o melhor que você consegue trabalhar. Então, eu vou deixar aqui os dois elegíveis, tá? Eu prefiro egoísmo. A ausência do Estado. O Estado pode fazer alguma coisa? Claro que pode. O Estado pode fazer campanhas, pode fazer cursos, né, presenciais sobre isso, porque pode ser online, mas fazer um curso online para aprender letramento digital se ele não sabe mexer na internet, tá? Então, curso presencial de informática que vai facilitar. Então, aqui, ó. Lacuna educacional não, é uma terceira idade, não tem muito sentido. Desigualdade social. Será que a pessoa mais pobre tem mais dificuldade para mexer na internet? A pessoa que tem mais dinheiro, ela pode ter meios, né, de para ela própria pagar um curso, ela própria correr atrás disso e conseguir desenvolver essa habilidade sem depender de outras pessoas. Eita, deixa eu voltar aqui. Invisibilidade, gente. Será que isso é um tema falado? Será que a gente fala sobre isso? Eu nunca ouvi falar, só ouvi falar depois que a gente. Depois quando eu fui ver sobre temas de redação, que aí a gente foi entender, a gente não para pensar nisso, a gente acha, não sabe, não quer e tá tudo certo. Mas às vezes quer, ou, né, às vezes esse idoso quer, mas não tem meios. Então esse é um tema que não é discutido, não é falado pela mídia, não é falado pela sociedade, não é falado por ninguém. Então aqui, ó, sim,
Comportamentos antigos, será que isso representa um comportamento antigo, uma postura antiquada do passado? Né? Será que a gente pensa, quem é mais idoso não tem que usar a internet? Ou às vezes o próprio idoso, né? O idoso fala, eu não tenho, eu não preciso. A minha forma de agir é essa, eu falo pessoalmente, não uso internet e está tudo certo. Será que também que entra? Eu diria que sim. Então, ó, tá vendo? Eu preciso de dois, aqui eu consegui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então você vai escolher dois. Quais que eu escolho? Os melhores, o que eu mais consigo argumentar. E como que eu sei qual que eu mais sei argumentar? Eu vou lá e penso. Eu penso assim, como que a ausência do Estado está dificultando essa situação? Eu olho aqui e penso, como que isso aqui aumenta, né, a forma como o letramento está tratado com negligência? Aí eu penso, não tem cursos de informática gratuito pelo Estado, não tem campanhas na mídia, então eu posso pensando assim, como que a desigualdade social ela piora esse problema? As pessoas mais pobres elas têm dificuldade de correr atrás disso, elas dependem de outros que nem sempre estão disponíveis. Às vezes ela não tem dinheiro, não tem possibilidade disso, tá? Ou às vezes ela tem até que trabalhar, mesmo estando na terceira idade, a aposentadoria não é suficiente, ela tem que trabalhar e não tem tempo também. Então, tá vendo? Eu consigo raciocinar, consegui pensar maneiras de como essa causa do problema ela tá ali, né, existindo, então esse é o argumento que eu quero, tá? Eu vou escolher o que eu mais consigo raciocinar, tá bom? Vamos para o próximo aqui. O problema do consumo excessivo de açúcar pelos brasileiros. Aqui a expressão-chave, consumo excessivo de açúcar. A gente pensar agora o problema do tema. O problema do tema está fácil, né? O problema do tema já é o consumo excessivo de açúcar. Aqui, moleza. Consumo excessivo de açúcar. Bom, o direito negado aqui é a saúde, né? Se eu estou consumindo muito açúcar, às vezes eu nem sei que eu estou consumindo, às vezes eu tomo uma latinha de refrigerante, eu não sei a quantidade que tem ali de açúcar, é o direito à saúde. Direito à saúde. Entenda o negócio, às vezes o direito é negado pela própria pessoa, né? A pessoa que ela escolhe, de certo modo, consumir açúcar, às vezes nem sempre. Às vezes ela tem que consumir aquilo com muito açúcar, porque ela não tem não tem dinheiro para comprar o mais natural. Porque se você for reparar, os naturais são um pouco mais caros, tá? Ou às vezes a escolha mesmo, tipo um refrigerante, que né, é algo que é de todas as classes sociais, está tudo bem. Bora lá, argumentos que a gente possa selecionar. Aqui no caldice. Vamos lá. Crueldade humana. A crueldade humana aqui não tem muito sentido entrar, né, gente? Então, eu já vou tirar. Não faz muito sentido. A ausência do Estado. O Estado pode fazer alguma coisa para reduzir o consumo excessivo de açúcar, gente? Será que pode? Claro que pode. O Estado pode simplesmente colocar impostos maiores sobre produtos com mais açúcar. Que aí o que vai acontecer? Essas marcas vão procurar meios para reduzir. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o refrigerante, né? Teve uma redução justamente pela população, mas não foi pelo Estado. Mas o Estado poderia colocar, se você tem tantos por cento de açúcar no seu produto, eu vou taxar mais você. Se você tem menos, eu vou taxar menos. Então, eu vou incentivar a indústria, né, que faça produtos com uma quantidade menor de açúcar. E isso é bom para o Estado, porque aí, se eu tenho uma população com menos doença, eu tenho uma população que vai menos aos hospitais e tem menos gasto. Então, o Estado poderia sim fazer alguma coisa. Então, aqui, ó, o Estado sempre pode fazer alguma coisa. Aqui, lacuna educacional. Será que esse nesse caso, a lacuna, ela entra mais quando a gente envolve crianças ou algo muito relacionado à educação, tá? Nesse caso poderia entrar? Até poderia entrar, né? Eu poderia colocar uma educação, a escola poderia sim falar sobre alimentos saudáveis, sobre o impacto do açúcar,
Você imagina uma aula de biologia falando sobre a diabetes, de como surge essa doença e os tipos de diabetes. Então, eu vou dizer que sim, não é o meu favorito, mas ok. Desigualdade social. Será que o mais pobre, a pessoa mais pobre, ela tem uma tendência maior a ter esse consumo de açúcar? Será que os produtos que contêm um valor maior de açúcar é mais barato dos que não contêm? Se você for ver o tipo de adoçante mais especializado, ele é sim um pouco mais caro. Então, de certo modo, a gente pode dizer que sim. Gente, esse é um tema invisível na sociedade? Eu diria que não. A gente fala bastante dele. Comportamento antigo. O consumo excessivo de açúcar representa o comportamento antigo? Você sabe que o Brasil, o açúcar, né, foi um dos primeiros produtos produzidos pelo Brasil, né? Então, o Brasil sempre teve uma produção muito boa de açúcar, desde antes de ser Brasil, né, quando era lá a colônia portuguesa. Então, eu diria que sim, é um comportamento antigo pela nossa produção lá no período colonial e a gente teve esse costume de sempre consumir bastante açúcar, tá? Ah, professor, mas eu acho que esse dá muita volta. Cara, tu vai escolher o que é melhor para você, tá? A única dica que eu te digo é aprenda a argumentar com isso aqui. E, obviamente, eu vou te ensinar com isso aqui. A ausência do Estado. É a única coisa que eu te falo. Aprenda a argumentar com esse é fundamental, e esse se encaixa em qualquer tema, tá? Só isso. E egoísmo não entra. Inteligência artificial, limites e desafios. A expressão-chave é essa aqui. Vão partir para o problema. Se você colocou que a inteligência artificial é o problema do tema, você errou, tá? Não é, não é. A gente pode dizer que a inteligência artificial é negligenciada no Brasil, mas problema do tema não é. A inteligência artificial, em muitos casos, pode ser uma solução, mas o problema é quando eu simplesmente negligencio. Eu deixo, ó, para qualquer jeito, eu não dou limites, né? A palavra limites é bem importante. As pessoas utilizam essa inteligência artificial para cometer crimes, ou pessoas que não conseguem utilizar, que não sabem. Então aí que está o problema. A IA em si é algo bom. Então, se você colocou que a IA é o problema, temos um problema. Aqui, ó, IA, a inteligência artificial é tratada. Você pode colocar sem a devida importância, tá tudo certo. É tratada com negligência. Com negligência. Direito negado, eu posso colocar. Aí depende do ponto que eu vou abordar. Posso colocar direito à tecnologia. Ou posso colocar o direito à segurança. Porque a partir do momento que as pessoas utilizam isso sem limites, utilizam para cometer golpes e não são encontradas, o direito à segurança está sendo negada a diversos brasileiros, tá? Direito à segurança. Tá. E quais argumentos que eu posso utilizar? Entenda o negócio. Eu utilizaria o direito à tecnologia porque é mais abrangente. Eu consigo também pegar questões sociais que são fundamentais. Crueldade humana. A crueldade humana ela entraria ali? O uso inadequado da inteligência artificial ele é aumentado por conta da crueldade humana? O crime que as pessoas cometem utilizando a inteligência artificial tem relação com a crueldade humana? Com certeza. Com certeza. Eu aplico o golpe, eu emito voz, eu faço um monte de coisa para inteligência artificial que é algo ruim. Tá? A ausência do Estado. O Estado pode fazer alguma coisa para colocar limites nisso? Para criar novas legislações em relação a isso? Claro que sim. Lacuna educacional. Será que se a escola ensinasse sobre inteligência artificial, sobre os golpes, sobre a utilização correta sobre isso, será que ajudaria também no futuro? Com certeza. As pessoas mais pobres estão sendo, de certo modo, excluídas em relação a isso, em relação ao uso de IA, o que permite, de algum modo, coisas negativas em relação a IA? Também. Invisibilidade, eu diria que não, não é um tema invisível, cara, ele é bastante falado. Comportamentos antigos, eu não colocaria aqui, mas talvez a gente consiga ter uma relação, mas não consigo.
e nem egoísmo, tá bom? Como eu sempre coloco aqui, ó, utilize sempre a ausência do Estado. O que o Estado pode fazer para melhorar a inteligência artificial, para melhorar os limites, tá? O último aqui para a gente finalizar, alternativas para diminuir o lixo eletrônico no Brasil. Aqui a nossa expressão-chave, ó, lixo eletrônico, tá? Beleza. Qual o problema do tema? Moleza, né? Lixo eletrônico já é o problema do tema. Isso é um problema. Lixo eletrônico. Direito negado. Gente, o lixo eletrônico ele tem relação com o meio ambiente. Então, já sabe. Direito. Se liga, todo o tema ambiental é esse direito aqui, tá? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quais argumentos que eu poderia utilizar? Então, vamos aqui. C-A-L-B-I-C-E. Tal disso. Crueldade humana. Será que a crueldade humana ela permite aí esse aumento, né? Ele não permite essas alternativas para diminuir isso? Eu diria que não, tá? Não confunda com o egoísmo. O egoísmo, sim. Sim, claro. Aqui, ó, o egoísmo, sim. Mas a crueldade humana, não. Por quê? O egoísmo, cara, tem gente que simplesmente joga inadequadamente um celular ou uma bateria simplesmente porque quer. Joga em um lugar inadequado porque está com preguiça. Ou às vezes troca de celular, de alguma coisa, sem ter necessidade. Então isso dificulta, esse egoísmo dificulta as alternativas para diminuir, tá? O lixo eletrônico. O Estado, será que o Estado, já sabe a resposta, pode fazer alguma coisa para fazer, para reduzir? Tu sabe que até aqui, né, é um argumento coringa. O Estado pode? Claro que pode. Eu, por exemplo, eu não sei onde que eu jogo uma bateria fora. Você sabe onde é que eu jogo? Será que tem uma divulgação sobre isso? Né? Será que o Estado não pode criar mecanismos para disponibilizar isso pelas cidades, pelas grandes cidades, pelas periferias, né? Que a gente sabe que hoje não faz. Lacuna educacional. Você sabe o impacto que faz um lixo eletrônico na sociedade? Será que se a escola falasse sobre isso não resolveria o problema? Sobre meios de você reciclar isso, será que a escola poderia ensinar? Com certeza. Desigualdade social. Será que é só o pobre ou só o rico que está jogando lixo eletrônico por aí? Não, né? Invisibilidade. Aí, como eu já falei para você, tu sabe onde é que joga uma bateria fora? Tu sabe qual é o impacto disso? Será que a mídia e a sociedade estão falando sobre isso? Eu diria para você que não, né? Então, esse é um tema invisível. Comportamentos antigos. Será que quando eu jogo uma bateria da mesma forma que eu jogo um outro lixo, isso não representa um comportamento antigo? Porque simplesmente eu estou repetindo algo. Eu não sei como faz, então eu faço como eu fazia antigamente. Jogo em qualquer lugar, jogo no rio. Então, representa também o comportamento antigo. Consegui selecionar um, dois, três, quatro, cinco argumentos. Eu escolho os dois melhores e é isso. Bom, terminamos aqui o que você faz antes de iniciar o texto. Na próxima aula, eu vou falar com você, explicar um pouco sobre a introdução e iremos passo a passo agora entrar, né, no texto, tá bom? Então, até a próxima aí. Vamos para dentro. Partiu 900 mais, galerinha.